Olá, hoje é sexta-feira, 22 de julho. Este inverno está sendo de frio intenso e nós vamos mostrar a situação dos moradores de rua de Passo Fundo. No estúdio, a gente fala sobre o comportamento de alguns dos moradores de rua que não aceitam ajuda. Nosso convidado para falar sobre o assunto é o psiquiatra Cláudio Wagner. Hoje tem dica de cinema para você aproveitar no fim de semana e ainda no quadro Acorde, uma artista plástica de Passo Fundo que expôs em Paris e agora se prepara para mostrar seu trabalho em Roma. O canal de notícias está só começando, então fique com a gente porque aqui você já sabe, encontra mais conteúdo. Com a chegada do inverno e das baixas temperaturas, a nossa rotina muda um pouco. Usamos casacos pesados, evitamos sair quando está muito frio e colocamos mais um cobertor na cama. Só que nem todo mundo tem condições de se aquecer desta maneira. É o caso das pessoas em situação de vulnerabilidade ou que moram na rua. Por isso, a nossa equipe foi conferir o que o município de Passo Fundo está fazendo para ajudar quem, infelizmente, não tem um lar. Rua, espaço público, lugar de passagem para uns, moradia para tantos outros. Somos mais de 190 milhões de brasileiros e pelo menos 2 milhões estão em situação de rua. O rompimento do vínculo familiar, vícios como drogas e álcool, além da perda de emprego, são alguns dos fatores que levam as pessoas para a rua. E esse novo lar também vira moradia do preconceito e da indiferença. Em Passo Fundo, a situação não é diferente. Com a chegada de um inverno rigoroso, quem não tem uma casa para morar sofre mais do que de costume. Por isso, a Prefeitura disponibiliza serviços como o acolhimento no albergue municipal. O serviço de acolhimento daquelas pessoas que estão em situação de rua ou daqueles moradores de rua. O albergue é uma casa de passagem, não é uma residência, né? É uma casa de passagem para aquelas pessoas que necessitam e não têm onde permanecer, especialmente no período noturno, né? Que é o período mais crítico. Nós estamos vivendo um inverno rigoroso. O serviço do albergue é um serviço de 24 horas, 7 dias na semana, e tem um horário que eles acabam permanecendo aqui. Chegam em torno de 5 horas da tarde, já são acolhidos. A partir desse acolhimento é oferecido o banho, o jantar, alguns podem lavar suas roupas, né? E também tem a questão após da sala de convivência e da pernoite. Eles têm direito a uma cama quente e confortável. E quando acordarem, podem tomar café da manhã e até almoçar. Alguns permanecem no albergue, enquanto outros tentam iniciar um novo capítulo da vida. Nós acolhemos famílias, sempre um adulto responsável. Se vier também crianças e adolescentes, tem que ter uma pessoa responsável. Nós temos 10 vagas na ala feminina e 20 vagas na ala masculina. Nós temos uma procura muito grande, a maior parte é o masculino, e o masculino normalmente nesses dias mais frios ele fica praticamente lotado. Não tem limite de permanência, mas o albergue é uma solução provisória. Geralmente as pessoas ficam aqui até conseguirem refazer documentos ou voltarem para suas cidades de origem. Só que a rua é sedutora, enigmática, misteriosa. E quando o sol dá lugar às sombras da noite, outra realidade parece vir à tona. Uma sensação de liberdade, independência, livre-arbítrio. Por isso, nem todos que chamam as calçadas e as marquises de casa querem sair dessa situação. Para criar vínculo e estabelecer relação de confiança com eles, a Prefeitura aposta na abordagem social. Temos também o serviço da abordagem, né? Uma abordagem social que é feita a busca então ativa daquelas pessoas que estão em situação de rua. Nós trabalhamos 24 horas por dia, né? Sendo que de manhã, durante o dia das 8 às 18 horas, né? A abordagem diurna, e à noite o serviço de abordagem que começa às 19 e vai até às 7 horas da manhã, né? Em primeiro lugar, nós identificamos os pontos onde estão as pessoas, né? Tentamos ganhar a confiança deles, né? Que é um trabalho que muitas vezes não
conseguimos fazer no mesmo dia, leva dias, às vezes meses para se ganhar a confiança dele. Depois nós os encaminhamos aos serviços, né, dentro das SENCAS, que sejam da assistência social, né, psicóloga, assistência social, documentação, carteira de trabalho, né, tentar inserir elas no mercado de trabalho novamente, na família, né, então no estudo, então são todos esses que são ofertados, né. A escuridão e o frio não afetam em nada o trabalho da abordagem. A equipe passa horas rodando pelas ruas de Passo Fundo até encontrar alguém que realmente precise de ajuda. Nem sempre eles estão no mesmo lugar, nem sempre fazem questão de conversar, já calejados das reviravoltas da vida. Moradores de ruas, hoje nós estamos em 8 a 10 sujeitos morando nas ruas, né? E temos a situação de rua, que daí é bem mais ampla, que é aquele trabalho que se faz diariamente, né? Que são os migrantes, são pessoas que brigam com a família, que saem de casa, mas que tem todo um trabalho de reinserção novamente diante da família e da sociedade, né? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, senhor? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. A gente pode dar uma chegadinha, dar uma conversadinha com vocês? Sim, senhor. Esse casal mora há 11 meses em um pequeno depósito que fica na Praça Toqueto. Desempregados, não veem outra opção. E o que levou vocês a virem pra cá? Na realidade, nós tínhamos uma casinha aí na invasão, não sei se a senhora já teve conhecimento na invasão, nós estamos no Luiz Gonzaga ali. E daí, infelizmente, pegou fogo na nossa casinha ali, nós acabamos perdendo tudo, né? E daí, no caso, para nós não ficar na rua, nós achamos um cantinho aí, para nós já tá de bom tamanho por enquanto, né? Até a gente conseguir algo melhor. Foi a primeira vez que eles conversaram com a equipe da abordagem. Agora, podem refazer os documentos que pegaram fogo para ter condições de voltar ao mercado de trabalho e finalmente sair dessa condição. Situação bem diferente do caso desse outro morador de rua, que ocupa a entrada de uma casa abandonada no bairro Vera Cruz. E você, aqui nesse lugar onde você está deitado hoje, mora há quanto tempo? Aqui faz uns 3 a 4 dias. E como é que é morar na rua? Aqui pra mim é beleza. Não roubo, não mato, não faço nada de mal pra ninguém. Trabalho pra me comer durante o dia, tranquilo. E quando o frio pega? As cobertas me aquecem. A noite continua à procura dos que precisam de um pouco de atenção e cuidado. E para quem chama a rua de lar, o frio talvez já nem importe mais. É apenas outra pedra nesse caminho difícil e tortuoso. Caminho que parece o fim, mas pode ser justamente o começo. A rua, nós vivemos dela, né, na verdade. Nós sobrevivemos catando latinha, uma coisinha aqui, uma doação aqui, outra lá, é assim que nós vamos vivendo, né? E não mais temos que levar a vida assim mesmo, né? Até problema da gente se endireitar. E que Deus permite nós, com toda a felicidade, com toda a natureza, temos que viver assim mesmo. E outras informações sobre os serviços oferecidos pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo no endereço e também no telefone que aparecem aí na tela. E como a gente viu na reportagem, muitas pessoas não aceitam ir para abrigos como o albergue municipal, mesmo nas noites mais frias. Na maioria dos casos, isso tem relação com o consumo de drogas e também de álcool. E para falar sobre este assunto, nós convidamos psiquiatra Cláudio Wagner. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado pelo convite. Doutor, é isso mesmo? As drogas e o álcool fazem isso com as pessoas? Com certeza. A dependência de substâncias químicas, ela vai deteriorando a pessoa, o seu nível de percepção, a sua capacidade de julgamento, a sua crítica, e isso é muito comum, as pessoas irem decaindo no seu nível socioeconômico e cultural.
o bem-estar com o álcool e a droga faz com que elas prefiram ficar na rua ali passando frio, enfim, em situação de vulnerabilidade, com muitos perigos, mas preferem manter o vício a ter qualquer outro cuidado. E muitas vezes essas pessoas, além do transtorno por uso de substâncias, elas também podem apresentar outros transtornos mentais que dificultam mais com que elas consigam sair desse quadro de vulnerabilidade, né? Então, por isso que essa abordagem que o município faz é que pode trazer alguma possibilidade de mudanças para esses indivíduos, né? Porque as pessoas, em geral, elas têm vários níveis de prontidão para a mudança. E esses níveis, eles mudam conforme o tempo. Então, tem que sempre se tentar uma mudança para que esses indivíduos engrenem num tratamento. Qual que é o nível de consciência, se é que existe um nível de consciência para essas pessoas que estão sob o efeito do álcool e das drogas, para decidir, então, sobre alguma situação? Quando eles estão intoxicados, eu diria que nenhum. E nenhuma abordagem deve ser feita para essas pessoas quando elas estão sob o efeito da substância. Depois que passa o efeito da substância, aí sim, elas estão mais capazes de ouvir e de aceitar algum tipo de ajuda, algum tipo de conselho, né? Então, qual que seria a abordagem ideal, doutor, na sua visão? Numa pessoa que está num nível que a gente chama de pré-contemplativo, ou seja, que não está pensando em fazer nenhum tipo de mudança na sua vida, é gerar dúvidas, trazer questionamentos sobre como está a vida dela e como poderia estar diferente se ela entrasse num programa de reabilitação. E quais as consequências para a saúde dessas pessoas? A gente já sabe das consequências para quem faz o uso de drogas e do álcool, mas especificamente para quem mora na rua. Bem, as consequências são as mais severas, né? Eles vão perdendo a família, eles vão tendo outras doenças orgânicas, possibilidade de infecções respiratórias, enfim, né? O problema todo é que eles acabam se habituando a isso, né? E a rua passa a ser o seu habitat, que é uma coisa difícil para a gente entender. Mas é essa liberdade que às vezes é difícil deles abdicarem. E quais são as chances de uma pessoa aceitar e ser encaminhada, então, para uma reabilitação e se recuperar do vício? Tem que sempre ser testado, né? No sentido, essas pessoas precisam de estímulo para fazer mudanças, né? E esse é o serviço que deve ser feito pelos agentes competentes, né? Para ajudar essas pessoas a fazer mudanças. Quer dizer, isso tem que sempre ser tentado, digamos assim. Então, a situação de rua só se resolveria, no caso, primeiro resolvendo o problema do vício. Sim, elas depois podem ser encaminhadas a um tratamento especializado, né, para poder fazer um período de abstinência, ver se tem alguma patologia psiquiátrica subjacente, ser tratada, ser chamada à família, ter uma rede de apoio, né, para que essas mudanças terem uma efetividade e permaneçam na vida desses indivíduos. Como a gente conversava anteriormente, isso não é um problema só de Passo Fundo. Não, é um problema universal. Todas as cidades do mundo têm problemas com moradores de rua. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canal de Notícias. Obrigado. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco, o quadro Acorde traz uma artista plástica de Passo Fundo que expôs em Paris e agora se prepara para mostrar seu trabalho em Roma. A gente já volta.